Olá, sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marita e a gente está aqui para uma aula de matemática. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é resolver expressões numéricas envolvendo operações matemáticas e sinais de associação. Sinais de associação? Sim, sinais de associação. O que são os sinais de associação? Por exemplo, parênteses é um sinal de associação. O que ele faz? Ele agrupa uma quantidade de operações que na expressão numérica é onde eu vou dar prioridade, certo? Muito bem. Então, quer dizer que além dos parênteses, a gente tem outros sinais. Isso mesmo, a gente tem o parênteses, tem colchetes e tem as chaves. Esses são os três sinais de associações que podem aparecer numa expressão numérica. Tudo bem? Muito bem. Mas o que isso influencia numa resolução de uma expressão? O que isso aí vai determinar para mim nessa resolução da expressão? Assim como quando temos os parênteses para dar prioridade, a gente tem que seguir uma ordem que foi convencionada. Bom, então a gente sabe, vamos retomar aí um pouquinho. A gente sabe que quando tem parênteses, a gente vai olhar primeiro para o que está no parêntese, certo? Mas e se tiver colchetes e chaves misturados, o que eu vou olhar depois do parênteses? Bom, o que eu vou olhar? Eu vou olhar depois do parênteses uma ordem que foi convencionada. Vou olhar o quê? Os colchetes. E depois dos colchetes eu vou olhar as chaves, tá bom? Então essa ordem ela foi convencionada. Professora, mas o que isso aqui quer dizer para mim? Vamos pensar aqui e organizar nosso pensamento. Quando eu olho dentro do parênteses, certo? Eu vou olhar dentro do parênteses. Quando eu olho dentro do parênteses, eu vou ver qual operação eu vou resolver primeiro. Lembrando que o quê? Primeiro a potenciação, depois multiplicação, depois divisão, né? Multiplicação e divisão e adição e subtração. Daí eu vou olhar o quê? Terminei de resolver todos os parênteses, vou olhar o que está dentro dos colchetes. Dentro dos colchetes, mesma coisa, vou olhar qual operação eu vou resolver primeiro. Depois de resolvido os colchetes, vou resolver as chaves e assim por diante, beleza? Muito bem. Então, se eu tiver os sinais de associação misturado, eu tenho que seguir aquela ordem convencionada. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois sinais de associação misturado. Tem os parênteses e tem os colchetes, certo? Vou olhar o que primeiro? Primeiro eu vou olhar os parênteses. Vou olhar o que depois? Os colchetes. Então, eu vou resolver primeiro o que está dentro dos parênteses e depois o que está dentro dos colchetes. Tudo bem? A prof vai dar um tempo para vocês treinarem isso e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram fazer? Organizar o pensamento de vocês? Qual o pensamento? Primeiro parênteses. Dentro desse parênteses, o que eu vou resolver primeiro? Essa multiplicação, para depois a subtração. Encerrado tudo que tem dentro do parênteses, vou para o colchetes. O que vai ter nesse colchetes? É o resultado desse parênteses menos 10, certo? Então, vamos nessa sequência aqui, ó. Então, se é primeiro parênteses, vai ficar 3 vezes 8, 24. 24 menos 10, 14. Tá vendo? Já resolvi tudo que estava dentro do parênteses. Então, agora eu vou resolver o colchetes. Resolvendo colchetes, eu tenho só uma subtração. Então, é só eu fazer o quê? 14 menos 10, 4. 4 mais 4, 8. Tudo bem? Tranquilinho? Primeiro parênteses, seguindo a sequência das operações, e segundo colchetes, seguindo também a sequência das operações. Com isso, a gente vai praticar um pouquinho mais. Olha a letra A, tem o parênteses e tem o colchetes. Olha a letra B, tem o parênteses e tem o colchetes. Lembrando que primeiro eu resolvo o que está dentro dos parênteses e depois o que está dentro dos colchetes. Tempo para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal? Tranquilo? Vamos corrigir bem devagar, tranquilamente aqui para a gente poder registrar e memorizar isso daí. Então, olha lá. Dentro do parênteses. Dentro desse parênteses, eu tenho alguma multiplicação, alguma potenciação? Não, só uma subtração, então fica bem tranquilo. Dentro desse parênteses, eu tenho o quê? Uma subtração. Mas, prof, aqui eu tenho uma potenciação. Ah, realmente, eu tenho uma potenciação. Só que essa potenciação está dentro do parênteses? Não. E essa organização desse registro, gente, é muito importante. Mas, assim, é muito importante mesmo. Por quê? Essa organização, esse passo a passo é que vai fazer com que eu acerte a minha expressão. Não adianta eu resolver tudo atropelado, eu preciso ter essa paciência. Então, olha lá, 5 menos 2, 3. 30 menos 4, 26. Agora eu vou olhar dentro do colchetes. Bom, dentro desse colchetes, o que eu tenho? Essa potenciação. Então, primeiro a potenciação. Depois a multiplicação e depois a soma. Então, vamos ficar aqui, ó. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. 3 vezes 16 vai dar 48. 48 mais 26 vai dar 74. E 74 vezes 3 vai dar 222. Perceberam? Olha, parece uma pirâmide invertida aqui, né? Então, o que acontece? Ó, é uma organização de registro que é muito importante ser seguida. Tá? E a letra B? Tem um parênteses, só que dentro desse parênteses eu tenho só o quê? 4 mais 1. Então vai ficar o quê? 4 mais 1, 5. Dentro desse colchetes ficou uma multiplicação e uma soma. Vou resolver primeiro o quê? Multiplicação. 5 vezes 2, 10. Com mais 6, 16. Agora eu tenho só adição e subtração. Vou resolver o quê? Que está na ordem. 20 menos 16, 4. 4 mais 3, 7. Tudo bem? Bem tranquilo, né, gente? É só ter paciência e seguir essa ordem que a professora colocou. Então, olha lá. Isso tudo acontece por causa do posicionamento dos sinais de associação. Então, observa aqui, ó. O parênteses, ele vai vir dentro do colchetes. Então, eu vou resolver de dentro para fora a minha expressão, certo? É de dentro para fora. Se o parênteses está dentro do colchetes, então eu vou olhar primeiro o que está ali dentro, para depois resolver o que está no colchetes, para depois resolver o que está fora, certo? Então, muito bem. Vamos praticar então um pouquinho mais, ó. Um pouco mais compridinha essa expressão aqui, né? Considere a expressão numérica 2 vezes colchetes, 30 dividido por 5 mais parênteses. 9 vezes 6 menos 4, parênteses, dividido por 5, colchetes, e assim vai. Então, eu tenho o quê? Parênteses, parênteses, e tenho colchetes também. E tenho as operações de adição, multiplicação, subtração e soma. Que número que vai dar? Mas olha o que ele está perguntando, ó. Um número n é igual ao triplo do valor dessa expressão. Então, além de eu calcular o valor da expressão, eu vou ter que calcular o triplo desse valor. Tempo para vocês e a gente já volta.
E aí, conseguiram resolver? Vamos bem devagar aqui nessa expressão aqui, ó. Eu tenho colchetes. Se eu tenho colchetes, eu tenho que retomar aqui. Eu vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então, olha aqui, tá toda a resolução aqui já colocada. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. Dentro desse parênteses, o que eu fiz? Eu fiz o 9 vezes 6, que vai dar 54. 54 menos 4 vai dar 50. Por que a prof não foi resolvendo esse parênteses aqui, ó? Porque não é primeiro o parênteses, depois o colchetes? Poderia ter começado a resolver aqui em paralelo? Poderia, não tem problema. Mas como a prof quer focar aqui, que é primeiro o parênteses, depois o colchetes, depois a gente pensa naquele parênteses ali, tá? Então, eu vou ter 9 vezes 6, 54. 54 menos 4, 50. Quando eu acho 50, eu acabei de resolver o que estava dentro do parênteses, não é? Então, eu posso tirar esse parênteses e ficar só com o colchetes. Então, eu vou pensar aqui, ó, 30 dividido por 5, 6. 50 dividido por 5, 10, certo? 6 mais 10, 16. Ótimo, eliminei esse colchetes aqui. Então, agora eu vou olhar para o outro parênteses. O que eu tenho no outro parênteses? 40 dividido por 10, que vai dar 4. 4 mais 3, 7. Então, o que aconteceu? Ficou uma multiplicação e uma subtração. 2 vezes 16, 32, menos 7, 25. Guardaram isso? Muito bem. Vamos pensar aqui, ó, porque isso é bem importante, gente, para matemática. Primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses. Dentro desse parênteses eu vou resolver as operações na ordem que aparece. Nesse caso aqui não apareceu potenciação, mas e se tivesse uma potenciação? Ia resolver primeiro a potenciação. Depois os colchetes, também seguindo a ordem das operações. E por fim eu resolvo o que fica para fora de tudo. Olha lá, não fui eliminando os sinais e depois ficou só uma expressão sem sinal de associação nenhum? Então, é isso que é bem importante, tá? Então, a gente já viu o quê? Que a expressão deu... Quanto que deu mesmo a expressão? 25. Só que o que o resultado está pedindo? O resultado pede o triplo de 25, não é? Então, a gente não terminou ainda o exercício. 3 vezes 25 vai dar 75. Como é que eu posso pensar? 25 mais 25 dá 50. Com mais 25 dá 75. Então, o triplo do valor daquela expressão é o 75. Tudo bem? Muito bem. Com isso, a gente encerra essa aula dizendo que a gente viu que existe parênteses, colchetes. Lá no comecinho, a prof falou que existe chaves, só que a gente trouxe só exercícios de parênteses e colchetes, né? Seguindo essa ordem, certo? Qual ordem, gente? Uma ordem convencionada. Qual é essa ordem convencionada? Primeiro eu resolvo os parênteses, depois eu resolvo os colchetes. E se eu retomar lá os slides do início da aula, depois eu resolveria a chave, certo? Dentro desse parênteses, o que eu tenho que lembrar? Olhei o parênteses. Tem potenciação? Resolvo primeiro a potenciação. Tem potenciação, multiplicação, divisão? Tem tudo junto e misturado? Vou seguir a ordem. Primeiro potenciação, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Terminei os parênteses, vou olhar os colchetes. Dentro dos colchetes, o que eu vou olhar? Primeiro a potenciação, depois a multiplicação e a divisão e, por fim, a adição e subtração, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e vai ficar aqui o meu até breve.